Oi pessoal, estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. A gente gostaria já desde já a gente de agradecer a todos aí que têm comentado nos nossos vídeos, entrado na nossa página lá, comentado, dado um joinha. Desde já a gente pede também que todos aí vá lá dar um joinha. Ou se não dá um negativo também, não tem importância não, a gente aceita as críticas também, a gente quer que esteja sempre melhorando para que a gente possa estar passando para vocês informação útil, né, para que vocês possam estar aprimorando mais o conhecimento de vocês, e até mesmo para quem não conhece ainda alguma coisa, poder já estar tendo uma boa ideia, né, do que é alguns ingredientes para que a gente possa estar fazendo uma boa receita, elaborando sempre um bom pãozinho aí, tá certo? Gente, olha, a gente vai fazer um pão de batata, tá? E esse pão de batata, você pode estar fazendo a mesma receita que está aqui, você pode estar usando a batata, você pode usar cenoura, você pode usar beterraba, você pode usar aquela mandioquinha, enfim, isso daqui, olha, é do critério de cada um também, tá certo? A gente vai fazer hoje a de batata. Mas você pode estar fazendo uma mescla também, tá? Você pode fazer assim, essa mesma massa, você pode estar fazendo metade de batata, metade de beterraba, ou metade de cenoura, metade de beterraba. Fica um contraste até bonito, porque como a beterraba tem uma cor mais arroxeada, ela fica bonita com a cenoura, sabe? Então a gente faz uma trança, assim, dá uma incrementada aí, tá? Quando a gente for fazer aqui da de encomenda, eu ponho aí as fotos para vocês olharem lá no nosso Face, tá certo? Vamos lá então, o que a gente vai precisar? O que a gente vai precisar aqui é o seguinte, gente, vamos fazer uma massinha pequena, tá? Vamos fazer ela de 1 kg, tá? Com 1 kg de trigo. Um trigo de preferência, um trigo de boa qualidade, tá? A gente costuma sempre estar recomendando para que vocês usem trigo daqueles de saco, né? Se vocês não usam tanto trigo, seria interessante também você pegar aí um pessoalzinho que gosta de fazer massa também e vocês comprarem aí, sabe, cada um dividir um pouquinho, porque é interessante você estar sempre usando um trigo bom para que os seus produtos sejam de preferência, lógico, sejam bem elaborados, mas aqui também para você manter um padrão de qualidade nos seus produtos, porque você fica um pouco amarrado se de repente você tem um trigo de saquinho, esse trigo de supermercado é um pouquinho mais fraco, então eles não ficam assim um pão excelente, sabe, fica bom, mas não é tão excelente quanto um trigo de boa qualidade, né? Então vamos assim, vamos precisar de 1 kg de trigo, né, de preferência sem fermento, tá? 1 kg de trigo, nós vamos precisar aqui, agora aqui eu coloquei meio junto, hein? Mas aqui tá fácil para vocês identificarem. Aqui nós vamos precisar de 10 gramas de sal, nós vamos precisar aqui de 20 gramas de leite em pó, a qualidade do leite em pó vocês escolhem, tá? Isso daí também não é o critério de cada um, tá? Não é um padrão, você pode usar. 20 gramas de leite em pó, você vai usar 20 gramas de melhorador, também melhorador para trigo, também. Se caso você não tiver o melhorador aí na sua cidade, como tem muitas pessoas que perguntam para mim, o que eu faço? Você pode fazer sem o melhorador. A questão só maior aí é que como que a gente vai explicar melhor assim? Se de repente você vai colocar o melhorador, ele ajuda a melhorar o trigo. Em quê? Quando a gente vai fazer as redes de glúten, quando você vai encontrar a sua massa, deixar ela em ponto de véu, o melhorador ele a facilita, ele ajuda para que você faça uma elaboração melhor da sua massa. Então, ele só vai fazer o quê? Um reforço no seu trigo. Na realidade, se você não tiver o melhorador, você pode usar qualquer pão, você pode usar sem o melhorador. Porém, algumas coisas ele vai dar uma diferença. Principalmente quando você for passar um fio no pão, como um pão de sal, um pão francês, ou um pão de batata, ou um pão sovado, você vai passar a gilete, o fio nele, ele vai baixar. Por quê? Porque ele não tem força suficiente para ele aguentar esse fio. Então, por isso que a gente sempre aconselha vocês deixarem o pão crescer, mas não deixar ele crescer até dobrar de tamanho, assim fica aquele negócio muito grande. Porque quando você for passar o fio ou colocar alguma cobertura em cima, ele vai baixar. Então seria interessante você deixar entre 75% e 80% do pão crescido, tá certo? Para você depois colocar o recheio, a cobertura, fazer um corte, enfim. Voltando lá, de novo, a gente fala demais, né? Mas é assim mesmo. E vamos precisar também de 150 gramas de açúcar. Então vamos de novo, 10 gramas de sal, 20 gramas de fermento em pó, 20 gramas de melhorador para trigo, 150 gramas de açúcar, vamos precisar de 50 gramas de margarina, de preferência sem sal e com 80% de lipídios, caso você encontrar. Vamos precisar aqui, olha, hoje o tempo está um pouquinho de sol, mas está frio a beça. Então a gente vai colocar aqui 80 gramas de fermento, tá? O fermento fresco. O fermento também é outra peculiaridade, você pode usar também o fermento seco. O fermento seco para essa receita você pode estar usando a faixa de uns 40 gramas, tá? Isso se você tiver um tempo frio. Se você tiver um tempo mais ameno, mais quente, você pode usar entre 25 e 30 gramas, certo? Vamos precisar também de 50 ml de leite comum, 50 ml de leite comum, um ovo, tá? Um ovo. Vamos precisar de 500 gramas de batata cozida e já amassada. Tá certo? Você pode amassar com espremedor, com garfo, aí vai muito
de vocês também. E vamos colocar o ponto aqui com água, tá? Então, como a gente vai fazer a nossa receita do pão de batata, o pão de batata, na realidade, ele serve para diversas coisas. Você pode fazer ele como uma massa para pão doce e uma massa para pão salgado. Você pode estar recheando ele com presunto e queijo, com frango catupiry. Inclusive, hoje a gente vai fazer ele recheadinho de frango catupiry. Você pode estar fazendo ele também com creme, com chocolate. Também você pode estar fazendo um caracol enrolado. Fica muito, muito bom, tá certo? Vamos lá, então? A gente já fala demais, né? Poxa, a gente reclama, mas não tem jeito. Eu falo demais mesmo. Ó, então aqui, gente, a gente vai misturar primeiro as partes secas, tá? A gente vai colocar tudo junto aqui, ó. Sal, açúcar, leite em pó e o nosso melhorador. Então aqui, ó, a gente vai misturar, tá? Sempre a gente agregando bem os ingredientes secos, tá? Se você tiver maceira aí também, você pode colocar nessa ordem, tá? Sempre você coloca os ingredientes secos para ele dar uma misturada, tá certo? Se caso você tiver também uma dificuldade no crescimento da sua massa, você pode estar colocando o fermento também depois, quando ele estiver já na maceira, você já estiver já misturando a água, aí você vem com o fermento assim, você dá uma quebradinha ele por cima, enquanto tiver a sua maceira rodando, ele vai também fazer ele vai agir o fermento, tanto é que é até melhor também para que ele acelere mais o processo. Dessa forma que a gente faz aqui também, ele acelera bom, fica muito bom também. Então aqui agora a gente vai fazer isso, ó. Vamos colocar o nosso fermento, né? Vamos dar aquela quebradinha nele. Opa, desculpa, deu uma engasgadinha. Vamos agora aqui, ó, colocar aqui o nosso fermento. Ó. Então vamos quebrando tudo junto. Algumas pessoas perguntam para mim, você não pode colocar o sal junto, mas quando você coloca o sal somente no fermento, aí ele amarra a massa, tá? Mas se caso você coloque ele aqui misturado, ele não faz efeito, tá certo? Ele já vai ajudar porque a quantidade maior que a gente tem aqui é de açúcar e não de sal. O sal, ele interfere sim, tá? No crescimento. Se você colocar muito sal, ele vai amarrar a sua massa. Muito açúcar também. Então, por isso que é interessante a gente estar sempre calculando essa quantidade. Você nunca passar muito de 200 gramas, 250, assim, estourando, dependendo da massa, para você colocar de açúcar, tá? Porque senão, quanto mais açúcar você colocar também, ela vai amarrar a sua massa. Se amarrar, que a gente fala que ela não vai ter crescimento. Tá certo, olha? A gente já colocou aqui, ó, o nosso fermento, já misturamos, certo? Agora aqui a gente vai colocar aqui, ó, na mesa. Vamos fazer um oquinho aqui no meio e a gente vai colocar as partes líquidas, que é a nossa margarina, né? Vou raspar aqui. A margarina também, gente, o pessoal pergunta pra mim, vocês podem encontrar muitos desses produtos assim que a gente comenta em doceria, em distribuidora, tá? Isso aí não é tão difícil de você encontrar não, tá certo? Agora aqui nós vamos colocar o leite, que são 50 ml de leite. Vamos colocar o nosso ovo. Vamos dar uma quebradinha aqui para ver se está tudo ok. Beleza. Aqui. E agora aqui a gente vai colocar a nossa batata. Certo? A batata vocês podem estar agregando, de preferência ela fria, tá? Vocês cozinhem, deixa ela esfriar para depois você colocar, tá bom? Aqui a gente vai colocar tudo junto, tá certo? Ó. Aqui a gente vai vindo e aqui agora a gente vai delicadamente aí, a gente vai misturando margarina, a batata, o ovo, o leite, tá? Aí aqui a gente vai colocando. A gente tá passando aí um comercialzinho aí na rua, mas não tem importância. Eu falo mais alto que ele. Então aqui, ó, vamos tentando, ó, vamos agregando, vamos misturando, tá? Aqui, como eu disse, você pode estar colocando batata, você pode estar colocando cenoura, beterraba, tá? De preferência, você deixa bem cozidinho, porque fica mais fácil para você trabalhar. Na hora que você for espremer, ele fica bem mais maleável, bem mais fácil. Aí só que você tem que ter um pouquinho de atenção na hora da água, tá, gente? A batata nem tanto, porque a batata ela não absorve tanta água, mas a cenoura sim. A cenoura e a beterraba, eles absorvem muita água. Então seria interessante você colocar a água bem aos pouquinhos, porque ela vai verter água. Quando você começar a amassar ela, vocês vão perceber que ela vai ficar bem úmida. Então, para você não perder muito o ritmo, né, da sua massa, para ela não ficar muito mole. Se ela ficar muito mole, você vai ter que agregar o trigo, vai ter que colocando e ele vai perdendo um pouco da receita da massa. Então, se colocar muito, ela não vai ficar muito legal. Então, aqui, ó, a gente vai amassando, ó, vamos fazendo uma espécie de uma farinhona aqui, ó. Ó, a gente já vai percebendo que a batata já está se agrupando aqui junto com o nosso trigo. Então, aqui, ó, beleza. Aí aqui a gente já percebe que ela não vai verter mais água. Então, aqui agora a gente já pode colocar água suficiente aqui que a gente vê que vai chegar na massa, certo? Aqui também a mesma coisa, tá? Das outras massas, a gente vai fazer a massa, vai sovar a massa, tá? Você que não tiver cilindro aí, você pode estar usando um rolo de macarrão também, que dá um efeito bom, tá?
Se caso você não tiver o rolo também, acontece também o pessoal não ter, você pode sovar ela bem sovada, tá? Deixa ela descansar mais ou menos uns 20 minutinhos mais ou menos, para que ela se agregue mesmo a quantidade suficiente, tá? Ó, aqui ó, aqui a nossa massa já tá pra lá de boa. Ó, agora aqui ó, aí é o processo de sova que eu falei pra vocês, tá? Ó, aqui você pode estar sovando, você vai jogando um pouquinho de trigo na mesa, você vai sovando, vai esticando a massa, vão rasgando ela, fazendo isso aqui, ó, leva e traz, ó, leva e traz, sempre jogando um pouquinho de trigo, tá, na mesa, para que ela não fique uma massa assim muito seca, mas também não muito molhada, tá certo? Agora aqui, gente, como a gente já está meio cansado disso aqui, ó, eu vou colocar ela no cilindro, eu vou sovar ela, tá, no cilindro, aí a gente já mostra para vocês como é que já fica o resultado, tá certo? Aguenta aí um pouquinho que a gente já vem. Beleza, gente? Tudo jóia? Voltamos aqui já com nossos pães já sovados, tá? Nós já demos um descanso já na nossa massa já de uns 10 a 15 minutos, tá? Fiz aqui um cordão de massa para que a gente possa estar modelando ele do jeito que a gente vai fazer. Nós vamos fazer pãezinhos tradicionais mesmo, né? Que é os pãezinhos redondinho, porém aquilo também, tá? Vocês podem estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá? Você pode estar fazendo ele como aquele joelho, né, que o pessoal fala, você enrola ele, faz uma mini baguete, a gente vai fazer também, um pão sovado, recheado também, dá para vocês fazerem, olha, fica muito bonito também. Enfim, vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, ó, a nossa massa, nós vamos fazer um pãozinho tradicional, que seria aquilo que a gente já explicou para vocês, como é que a gente faz para a gente cortar o cordãozinho de massa, né? Se caso você não tiver como você tirar o cordão de massa, é só você sovar a massa, deixa ela aqui naquele monte, né, da massa, você vai cortar, você corta com a faca um pedacinho, estica ela um pouquinho em formato de cordão, e aí a gente modela do jeito que a gente achar melhor, tá certo? A gente vai cortar como? Olha, aqui eu vou fazer uma medida de 4 dedos, que seriam isso aqui, ó. São os 4 dedos aqui, ó. Então aqui você vai segurar com essa outra mão aqui, ó, e vai partir, ó. Então aqui, ó, é uma medida. Isso aqui vai dar em geral mais ou menos uma faixa de umas 40 gramas, mais ou menos isso daqui, umas 40, 50 gramas, não chega nem a 50 gramas. Ou de novo, ó, mesmo jeito, ó, tá certo? Ó, 4 dedos, ó. Aí a gente vai cortando elas aqui, que a gente segue um padrão, para que a nossa massa, ó, ficando esticadinha do mesmo jeito, você só vai esticar aqui, ó, vai segurar com os 4 dedos e partir, ó, certo? Ó, aqui e partir, ó. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, olha, na nossa massa aqui, nós já fizemos aqui o frango, eu costumo colocar ele já o catupiry junto. Por quê? Porque com o catupiry junto com o frango, fica mais fácil para você enrolar e dar mais recheio para você colocar. Porque se você colocar só o catupiry, para depois você colocar o frango, quando você for enrolar, ele vai escapar. Então fica difícil de você fechar ele a ponto dele não abrir, tá certo? Então aqui a gente vai fazer como? Nós vamos fazer ele aqui, ó, nós vamos esticar, ó, o máximo que você puder, tá? Quanto mais fina a massa, mais recheio cabe e fica melhor também para você enrolar e para os seus clientes também sentirem o gosto do frango com catupiry. Então aqui, olha, a gente vai colocar a quantidade, aqui, ó, vamos colocar mais ou menos, porque senão depois o bicho vai escapar para fora. Então aqui, ó, é o seguinte, nós vamos fechar ele igualzinho uma trouxinha. Pega aqui e pega aqui. Aqui, olha, você já podia estar deixando o pão desse jeito aqui também. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Aí você dá aquela enroladinha na pontinha e fazendo isso. Aí você dá aquela fechadinha. Vamos colocar aqui na nossa forma. Um pouquinho de óleo na forma. Na de vocês aí, se você for colocar de alumínio, você não precisa untar, tá? Interessante seria mesmo você colocar ele num papel manteiga, tá? Para que ele não grude na sua forma e também não vai danificando ela, não vai queimando, né? Porque queimar a forma de alumínio é difícil, você tirar depois fica triste. Então aqui, olha, a gente vai fazer isso aqui, ó. Colocamos aqui e fez uma trouxinha, certo? Aí nós vamos pegar uma gema diluída com um pouquinho de leite, tá? E aí a gente pincela ele aqui. Se você quiser colocar parmesão por cima, aqueles gergelim, enfim, o que você quiser colocar, tá certo? Assim você pode também estar fazendo ele sem recheio, né? Se a gente só vai esticar ele aqui como um pãozinho, né? Ó, você abre aqui, ó, e vai enrolando, ó, igualzinho um pãozinho francês ou um pãozinho nazarezinho, né? Sempre com essa mesma aba aqui, ó, de baixo para baixo, ó. Pode estar fazendo sem recheio. Aí você pode estar fazendo ele redondo, que seria isso aqui, ó. A gente abre ele também novamente, ó. A gente estica bem, tá? Para que a massa fique até uma certa finura, não fique muito grossa, tá? Para que ela não, na hora que a pessoa morder não tenha só massa, tenha recheio também, ó.
Aqui a gente coloca o frango já misturado. Aí, mas se você quiser também colocar separado, não tem importância, tá? Aí aqui a gente vai fazer a nossa trouxinha. Vamos fechar, ó, e vamos unir tudo, ó. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, delicadamente, você vem com a lateral da sua mão, ó, e você vem fechando ela aqui, ó, tá? Não apertando muito, para que ele não esparrame, tá? Ó, só você dá aquela fechadinha, ó, você vem aqui, ó, só, literalmente, só você levar com a mão, ó, para que ele mesmo feche, ó, tá vendo? Para que ele feche, ó. Aí, ó, fez a trouxinha, deu aquela apertadinha e colocamos aqui, ó, certo? E sempre da mesma forma, tá? Pincela ele, ó. Aí aqui também você pode fazer o tradicional. Esse daqui seria, muita gente faz dessa forma. Aí outra forma também da gente fazer é esse jeito aqui, ó. Esse daqui tá muito pequeno, vamos fazer uma maiorzinha, que seria uma baguetinha, certo? Nós vamos esticar ela aqui, ó. Você pode estar esticando com as mãos ou até mesmo com o rolo também, tá? Ó. Só dar uma esticadinha nela, de preferência deixar ela mais fino que você puder, tá? Aqui, ó, a gente vai abrindo, ó. Certo? Aí aqui a gente vem recheando. Ó. De preferência você vai colocar o recheio sempre na parte de baixo dos seus pães, tá? Para quando você enrolar ele, você tenha a massa parada num lugar só. Porque às vezes você vai comprar um pãozinho e você vê que você vai cortar ele, você está cortando, aí você cortou ele aqui, a massa está aqui e o recheio está aqui. Então, para você não ter esse problema, você só faz isso aqui, ó. Você já vem aqui, ó, passa ele lá, ó, passa todinho por cima do teu recheio, ó. Aqui a gente até recheou bem mesmo, tá, ó. Ó, dá uma leve apertadinha. Aí com essa outra aqui, ó, você vem por cima, ó. Tá vendo? Aí aqui você vem por cima. Sempre tá com a delicadeza que vocês puderem, tá? Porque como o frango, ele é mais seco, mas o catupiry, ele deixa a massa bem úmida. Então aqui, ó, nós viramos e aqui, ó, com as duas mãos aqui, ó, você vem, ó, e dá aquela leve apertadinha para que ele feche. Ó, tá vendo? Ele vai fazer esse biquinho aqui, ó, para que ele não escorra e não fuja o seu recheio. Aqui, ó, a gente vai dar aquela niveladinha e você joga para dentro. Certo? Ó. É aqui, ó. Ó. Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar a nossa gema. E aí com o auxílio de um estilete ou um pedaço de gilete, você já vem aqui, ó. E você já dá um fio nela. Ó. Aqui, ó. Faz o desenho que você quiser. Tá certo? Aí quando você for assar, ela vai abrir a aba e o recheio vai aparecer. Se você quiser jogar um parmesão por cima, não, gente, eu não vou jogar porque o povo daqui de casa não gosta com parmesão, tá certo? Mas ao mesmo tempo, você pode estar fazendo o que vocês acharem melhor, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um pouquinho de gergelim, só para você ver como é que fica aí a aparência dele. Você não costuma colocar muito não, porque também o povo aqui, só eu que gosto mesmo de gergelim. Ó, aí aqui você joga um pouquinho de gergelim por cima, enfim, aí você faz a cobertura, o recheio, aí isso daí vai muito de vocês, tá certo? Aqui, gente, você vai fazer os pãezinhos, tá? Nós vamos rechear eles todos aqui, vamos esperar eles crescerem, como eu disse pra vocês, nunca se deixarem assim demais eles crescerem muito, tá? Porque também ele pode prejudicar aí na hora que você for passar o fio, ou também você vai acabar explodindo lá dentro, tá bom? Mas não deixe eles crescerem demais não, tá bom? Ele em média é 75, 80% do tamanho deles, aí você coloca ele no forno pré-aquecido, tá? De preferência não muito quente também, tá? Porque como você passou a gema em cima, se você for colocar no forno muito quente, ele vai assar rápido e por dentro ele vai ficar cru. Como muita gente pergunta pra mim, por que os pães abaixam? Abaixam por diversas razões. Uma principal delas é um forno muito quente. Quando você coloca os pães, o bolo, qualquer outro produto que você for colocar num forno muito quente, ele vai dar aquele choque. Por quê? Você colocou ele no forno, ele está lá esquentando, tá? Aí você assou rápido, porque o tempo em média que você assa um pão é 20 minutos, 25 minutos, dependendo do pão. E um bolo também, em média 40 minutos, 35 minutos, por aí, nessa faixa. Se você assa ele em 20, 15 minutos, tem alguma coisa errada. Seu forno está muito quente. Quando você tirar ele, ele vai dar aquele efeito de enrugado, né, que aí vai abaixar. Por quê? Porque ele cresceu.
Ele está ali, está todo esticado, não tem aonde ele esticar. É igual a gente quando é novinho. Você está novinho, está esticado, depois já vai caindo já as partes. Então é a mesma coisa. Quando o pão sai muito quente de dentro do forno, você deixa ele aqui entrar em temperatura ambiente, ele vai fazer o quê? Ele não vai ter força para manter, porque ele já cresceu demais, ele já acabou de crescimento dele dentro do forno e ele assou muito rápido. Então quer dizer, o que acontece? Os gases de CO2 que estão desenvolvendo um fermento dentro da sua massa, elas vão fazer o quê? Elas vão expandir. Quando elas expandirem demais, elas vão fazer o quê? Elas não têm mais onde crescer. Quando você tirar do forno, eles não vão baixar. Eles vão baixar porque a quantidade de furinho que tem lá dentro, que são os gases que exalam da fermentação, eles vão fazer o quê? Eles vão murchar. Então dessas de murchar, eles vão fazer com que o pão abaixe. Qual seria o ideal? Você assar ele no forno de médio, de baixo para médio mesmo, o pão, o bolo, para que não ocorra isso daí, para que quando ele crescer, ele fique ali, entendeu? Quando você tirar ele do forno, ele não tenha essa gama de abaixar, entendeu? Ele vai diminuir, mas ele vai ficar firme, entendeu? Ele pode dar uma enrugadinha ali, pouca coisa, mas dependendo também da massa, do jeito que você sova, infinidade de coisas, gente. Então é importante você estar sempre verificando isso daí, ver o que aconteceu na sua massa de errado. Pô, deixa eu ver, eu fiz uma coisinha errada. Na outra vez que você for, não faça novamente, que assim você já vai aprendendo também a ter esses macetinhos aí, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, falando demais, vamos rechear aqui, ó. Aí depois eu vou fornear eles, porque também fica um vídeo muito longo. Aí eu vou fornear eles aqui e depois eu mostro pra vocês o resultado final, tá certo? Aí a gente põe aí um pouco para experimentar, tá bom? Aguenta aí que ele já vem. Joia, pessoal. Estamos aqui agora com o nosso finalzinho dos nossos vídeos, certo? Com nossos pães já estão assados, tá? Como vocês podem ver aqui, olha, 1 kg de trigo rendeu bastante. Deu pra gente fazer nossos pãezinhos, né, redondo, com frango catupiry no meio, a baguetinha, esse daqui é os nazarezinhos com gergelim. Enfim, a gente fez aqui, ó, algumas trouxinhas também, ó, que é de, também, né, que a gente fez. Só teve uma aí que não gostou, não, ela abriu, só ela que abriu, bobona. E fizemos até aqui uma trança em formato de coração aqui pro meu amor, certo? Bom, gente, olha, a gente gostaria já de agradecer a todos aí que têm visto nossos vídeos, comentado lá, tá, no Facebook, no WhatsApp também, vocês podem adicionar a gente, tá? Conforme vocês vão perguntando, a gente vai mandando, sabe, as respostas. Só pedir um pouquinho de paciência para vocês, que às vezes a gente não pode estar atendendo, às vezes a gente não está em casa, mas aos pouquinhos eu vou respondendo, tá bom? Clica aí, ó, com a gente, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no nosso canal também, tá? Manda lá uma mensagem boa. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica também, pode mandar pra gente. O negócio aqui, tudo da gente aqui é tentar melhorar e tentar passar para vocês coisas que dê certo para que vocês também possam estar aí ganhando um dinheirinho também para vocês, tá certo? Bom, vamos fazer um testezinho aqui para ver como é que ficou? Agora e agora? Qual que é que a gente vai abrir aqui? E agora? Lá aqui. Fala, meu amor, qual que você quer? Esse aqui? Então tá bom. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui já está mais friozinho. Ó, como vocês podem ver, ó, a massa é super macia. Ó, deixa eu pôr aqui do meio que eu sei que ela gosta do meio. Aqui, aqui meu anjo, ó. Gente, vocês podem ver, ó, que tá aqui o recheio, ó, ele ficou totalmente dividido na massa, né, como eu disse para vocês. E fica perfeito. Então, vamos ver aqui, meu amor, para você. Tá bom? Maravilhoso. Então tá jóia, meu anjo. Delícia. Que bom, então. Ai, que delícia. Jóia. Olha, gente, obrigado, então, vá. Desde já, eu muito obrigado, tá, por vocês terem visto nossos vídeos. Desculpa aí qualquer coisinha aí também, que a gente tá sempre tentando melhorar, tá bom? Mas de qualquer forma, tá, manda lá um joinha pra gente, tá? Se inscreve no nosso canal, manda lá qualquer coisinha lá que a gente tá respondendo pra vocês, tá bom? Obrigado, gente, desde já, um forte abraço, tá? E até a próxima.